Tudo bem com você? Nós estamos meditando aqui na Bíblia em ordem cronológica e agora, segundo Coríntios, capítulo 11, dando continuidade a essa carta onde Paulo está dizendo que ele não era pesado para os coríntios. Ele não exigia um salário, ele trabalhava e outras igrejas o sustentavam. Mas com certeza haviam pessoas que cobravam isso dele. Aliás, ele até denunciou aqueles que pregavam um falso evangelho em troco de dinheiro, enquanto ele fazia esse trabalho de graça e ainda não era sustentado por essa igreja. E eles, com tanta facilidade, ainda negavam a Cristo e começaram a falar mal de Paulo. Bom, vamos dar continuidade a essa carta. Se você tem gostado, dá o seu gosto, partilhe o vídeo, tá bom? Senhor Deus, que o Senhor nos guarde, assim como o Senhor guardou o teu servo e o levou a evangelizar tantas pessoas perdidas, desorientadas, que o Senhor também possa usar esse vídeo com esse propósito, salvar mais almas para o teu reino, para a tua honra e tua glória. Eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo e tem meditado, que o Senhor venha falar conosco aqui agora, em nome de Jesus. Amém. E eu vou começar a partir do versículo 9, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, essa glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. O comentário do 11, porque não vos amo, Paulo tinha um profundo amor pelos coríntios. Prova disso foi sua capacidade de suportar as inúmeras perseguições por causa deles. No entanto, o apóstolo foi julgado por eles como homem sem disposição e sem consideração, porque se negava a receber a contribuição financeira da igreja de Corinto. Essa incompreensão acontece hoje também quando alguém de caráter reto e mal visto e desprezado por ser mais reservado, mais rígido ou simplesmente diferente da maioria, enquanto os homens avaliarem segundo a aparência e não conforme a reta justiça, serão enganados. Seguindo para o 12. Mas o que eu faço, farei, para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O comentário diz, se transfigura em anjo de luz. A seara de Deus tem bons e maus obreiros. Aparentemente todos usam as escrituras, mas o modo e a intenção como usam é o que o distingue, o falso servo do verdadeiro. Satanás habitou no céu, por isso conhece bem a santidade, a reverência e as qualidades daqueles que são de Deus. Essa habilidade dá a ele condições de capacitar seus servos para que se pareçam idênticos aos filhos do Altíssimo. Os pregadores que promoviam dissensões em Corinto eram impostores, pois possuíam o mesmo caráter do diabo, o senhor deles. Por isso, queriam apenas vantagens pessoais e notoriedade. Vivemos na era do engano. Portanto, aqueles que não querem sofrer decepções nem ser defraudados na fé devem buscar o discernimento do Espírito Santo. As artimanhas são muitas, mas quem mantém os seus olhos fitos na palavra e observa os frutos espirituais antes de dar crédito ao que ouve, dificilmente cairá nas ciladas do mal. E a denúncia que o apóstolo faz aqui é muito grave, né? Ele chega a comparar esses falsos obreiros, falsos apóstolos, como Satanás, que também se disfarça como anjo de luz. Quer dizer, eles vêm com aquela aparência de uma grande santidade, com aquela aparência de boas falas, de bons argumentos, mas no fundo o que eles querem é outra coisa. No 15, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas
como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam, segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo-vos sensato, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos francos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, muito do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Então, o que eu percebo aqui, né? Que a situação dele era a seguinte: enquanto muitos estavam tentando de alguma maneira fazer com que Paulo fosse desacreditado, e qual a razão disso também? Porque ele é um apóstolo após o Senhor Jesus, diferente dos outros apóstolos como Pedro, o apóstolo João, que eles andaram com o Senhor Jesus e foram levantados pelo próprio Cristo a apóstolos. Diferente deles, Paulo ele teve uma visão, né? Então talvez ele pudesse ser um pouco desacreditado daquelas pessoas, ou usavam isso como um meio para desacreditar o apóstolo, né? No 24, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. O comentário diz 5 quarentenas de açoites menos 1. Essa pena era aplicada aos condenados por contenda. De acordo com a acusação, era determinado o número de açoites que não podia passar de 40. A violência desse castigo geralmente levava os flagelados à morte. O chicote usado continha 3 a 5 tiras de couro e em pequeno cabo. Para prevenir excessos, a redução de um açoite foi adotada como medida de segurança, pois caso acontecesse de errar, a contagem não ultrapassaria a quantidade máxima estabelecida pela lei. Paulo relata que dos judeus recebeu quase 200 açoites. Podemos imaginar as múltiplas cicatrizes que o apóstolo carregava em seu corpo. E qual foi o pastor, bispo, obreiro, quem nesse mundo hoje passou por isso, né? Com tantos açoites, com tanta dor, com tanta violência, né? Ele recebeu por ele pregar a Cristo e por ele ser como ele era, né? Ele recebia dos judeus, né? Do próprio povo dele que fez isso com ele. Ele poderia ter morrido, mas não era chegada a hora. 25. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Comentário do 25. Açoitado com varas. Paulo afirma que por 3 vezes foi fustigado como animal. Esse tipo de açoitamento era usado pelos romanos em 2 ocasiões, como forma de tortura para obter confissão de acusados e como parte do castigo aplicado aos condenados à crucificação. O apóstolo sofreu uma dessas torturas na cidade de Filipos. A parte B, apedrejado. Em sua primeira viagem missionária, Paulo foi apedrejado em Listra por uma multidão incitada pelos religiosos. A violência foi tamanha que chegaram a acreditar que ele estivesse morto. Esse tipo de punição normalmente levava os executados a óbito, como forma de demonstrar a erradicação do pecado do meio do povo. O apedrejamento era reservado para casos específicos, como rebeldia de filhos, prostituição e adultério. Por isso que tudo isso que acontecia com o apóstolo o fazia mais forte, o fazia mais próximo de Deus, o tornava quem ele se tornou, um dos maiores apóstolos e mais usado por Deus, né? Todas essas perseguições, tudo que ele sofreu, não distanciou ele de Deus, aproximou ele de Deus, e hoje as cartas que ele escreve nos fortalece, nos motiva a permanecer, né? Então, por exemplo,
Tudo que ele enfrentou, tudo que ele passou, não fez ele desistir, nem olhar com maus olhos. Pelo contrário, fazia ele avançar ainda mais, se entregar ainda mais. E é assim que nós devemos fazer, no sentido de hoje, nós temos tanta liberdade para falar de Jesus, de evangelizar, de ajudar o próximo, muito mais do que ele teve. Então, muito mais nós seremos cobrados do que ele, né? Ele enfrentou o inferno para dar condições à igreja hoje. E hoje, as pessoas, elas não têm essa mesma condição, essa mesma base, porque não sofrem, né? A igreja que é muito perseguida, então algo positivo tem nela, né? É sinal que ela agrada a Deus e o diabo vai odiá-la. 26. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes e em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, quer dizer, o cuidado, né? O desejo que ele tinha de ver as pessoas se convertendo, se entregando a Jesus, se tornando um potencial na mão do Senhor, né? Isso dói, né? Realmente hoje dói. Nós vemos muitos dentro da igreja que poderiam ser um grande instrumento nas mãos de Deus, não como pastor ou como esposa de pastor, mas como um servo de Deus, né? Não precisa se dedicar 100% à obra, mas poderiam ser pessoas muito mais usadas, mas às vezes estão tão focados apenas nas suas próprias necessidades que não olham para mais nada. E também a vida não avança, né? No 29, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. O comentário do 28 e 29, me oprime cada dia. Paulo havia enumerado os sofrimentos exteriores cruéis, mas isso não era nada comparado ao peso da responsabilidade espiritual que estava sobre os seus ombros. As igrejas que o apóstolo havia fundado necessitavam de cuidados e de vigilância espiritual constante. Por aqueles cristãos, ele orava, jejuava e se desdobrava no ensino para que não fossem vítimas de fraqueza espiritual, heresia, engano ou pecado. Paulo sabia que prestaria contas do seu trabalho ao Senhor Jesus, que o havia escolhido para ser apóstolo. Por esse motivo, carregava em si o zelo do Espírito Santo por aqueles que lhe foram confiados. Isso seus opositores não possuíam. No 30, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Comentário, gloriar-me-ei na minha fraqueza. A humildade e o caráter de Paulo ficam visíveis pelo fato de ele se recusar a falar de seus talentos ou de suas realizações, enquanto os falsos pregadores se engrandeciam com seus próprios feitos. O apóstolo mostrou seu sofrimento por causa do evangelho. Ele expôs sua vida e o seu currículo de perseguições, castigos, prisões e tribulações externas e internas. Para os que valorizavam renome e prestígio, o sofrimento era motivo de vergonha e zombarias, mas para Paulo era o seu troféu. O Altíssimo permitiu que o seu servo vivesse cercado de aflições para que o seu poder se manifestasse. Somente em meio à angústia, o ser humano passa a depender totalmente do Senhor. E é nas nossas fraquezas que Deus mais pode nos usar, porque são elas que nos tornam frágeis. Se nós entregarmos nossas fraquezas para Deus, são nelas que nos tornaremos fortes. Tem pessoas que elas são extremamente tentadas em determinadas situações. E aí que entra a dependência dela de Deus, da fé. Por isso, quando ela entrega para Deus a vida dela, então Deus pode trabalhar nessa questão e fazê-la vencer. No 31, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos damascenos, querendo me prender. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos.
Vamos guardar isso, né? Ele passou por tantas coisas, tantas aflições, tantas situações, mas ele não negou a sua fé em Cristo, ele não blasfemou, ele não reclamou, ele não murmurou. Pelo contrário, foi perseguido. Como troco, ele via as pessoas se perdendo, aquelas que ele havia ganhado. Quantas coisas ele enfrentou, mas permaneceu firme e forte, né? Então, é um grande exemplo para nós, para que venhamos também nos manter dessa forma, firmes e fortes e prevalecendo até o fim. Porque o maior exemplo que nós temos é ele, os servos daqueles que se tornaram mártires no passado. Por exemplo, nós temos em Roma o Coliseu, né? Quantos cristãos morreram naquela arena, né? Crucificados ou comidos por leões vivos, né? Aquele lugar foi um palco de destruição de cristãos. Mas o fato mais importante é que aqueles cristãos daquela época de Roma, eles não negavam sua fé de cristão. Eles permaneciam e era dado direito a eles. Olha, negue esse Cristo e vamos deixar você livre. Mas se você continuar afirmando que crê nele e que ele morreu no seu lugar, tomando os seus pecados, nós vamos então matá-lo. E as pessoas decidiam morrer como tochas vivas, muitas delas, né? Muitas eram jogadas nas arenas com leões vivos, mulheres com crianças, mulheres grávidas, velhos, idosos, jovens, adultos, todas as idades. Mas eram pessoas que não davam valor à sua vida neste mundo, mas elas tinham um prazer em saber que, muito em breve, elas estariam com o Senhor nas alturas, nos ares. Que fé, né? Que exemplo. Hoje, as pessoas, por qualquer coisa, por mínima coisa que seja, elas são capazes de abandonar a igreja ou ficar saltando de igreja em igreja, procurando uma igreja ideal. Olha, eu digo logo que não vai existir essa igreja, né? Desista de procurar uma igreja que seja perfeita. Ela não existe. A igreja, pelo contrário, ela é uma união de pessoas imperfeitas que estão em busca do seu Senhor, que vai torná-las perfeitas. Então, perfeição nós só vamos ter nos céus. Nós encontramos essa perfeição em Jesus. Então, se você vai numa igreja e você olha para Jesus, você não vai enxergar o erro de A, de B, de C, de D. Você vai continuar olhando para Jesus até o fim. Esse é o segredo. Você quer manter-se firme nessa caminhada? Olhe para Jesus. Não olhe para mais ninguém, tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo. Não desista dessa caminhada da fé, nessa busca pelo Espírito de Deus na palavra dele, tá bom? Fique bem, Deus abençoe.